estamos dando início a mais um BioAge ao vivo. Hoje a gente tem a Carol, esteticista, aqui com a gente, que vai dar bastante dica aí para o tratamento de hipercromias, falar um pouco sobre o trabalho dela. E eu resolvi falar sobre hipercromias porque é um assunto que vocês estão sempre com dúvidas. A gente percebe o grande desafio que é para o profissional da estética o tratamento das manchas. Então a gente vai dar algumas dicas, opções de tratamento, como controlar a expectativa desse cliente e para que vocês tenham sucesso aí na rotina de tratamento do cliente hipercrômico. Agora, o ponto que a gente precisa sempre lembrar é que além da mancha, a gente tem vários outros fatores associados. Eu acho que a chave do sucesso para o resultado desse tipo de tratamento é você realmente conhecer esse cliente, identificar esse cliente e entender as reais necessidades dele. Para vocês receberem todo o conteúdo teórico da apresentação de hoje, que está bem completinho, vocês mandem e-mail para treinamento@bioage.com.br e vocês vão receber o PowerPoint, o protocolo, o selo de participação que vocês podem postar nas redes sociais. Pode marcar BioAge, me marcar a Carol, para mostrar para todo mundo que vocês foram atualizados por mais um protocolo aqui junto com a BioAge. Eu vou começar então falando sobre essas alterações pigmentárias. Primeiro, a gente precisa levar em consideração que o cliente hipercrômico, ele tem uma expectativa elevadíssima, aquela sensação do imediatismo e frustração. Provavelmente ele já fez diversos tratamentos clareadores e poucos obtiveram o resultado que ele espera. No fundo, mesmo sabendo que as manchas não desaparecem ou que não desaparecem do dia para a noite, o cliente sempre acha que a partir do momento que ele faz o investimento de tratamento clareador, essas manchinhas vão de fato desaparecer. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande no tratamento de um cliente hipercrômico, justamente na tentativa de controlar esse grau de expectativa. Fazer com que o cliente entenda por que aquela mancha está ali, o que nós estamos fazendo para que aquela mancha fique mais clara, fique escondida, para que ele fique com mais facilidade de disfarçar essa mancha utilizando uma base, um produto de tratamento. A gente precisa conversar muito com esse cliente. Então, o primeiro ponto é sempre fazer uma bela de uma ficha de avaliação. Na ficha de avaliação, vocês vão entender tudo o que está acontecendo, não só com a pele do cliente, mas com a atmosfera em que esse cliente vive. Então a gente vai ter que entender se ele toma muito sol, se ele tem algum problema emocional, se ele sofre de algum problema hormonal. Muitas vezes as manchas são resistentes por agressores externos, como por exemplo o raio ultravioleta. E eu sei que disso vocês sabem muito bem, tanto que fique claro que é impossível conseguir resultados positivos se o seu cliente não faz uso do fotoprotetor solar de forma adequada. E aí, quando eu falo isso, todo mundo fala, ah não, mas filtro solar ela usa. Com que frequência ela usa esse filtro solar? Será que ela aplica o filtro solar em quantidade adequada? Hoje, o filtro solar também tem clareamento. O Biosan Protect Clareador, por exemplo, tem ativos na composição que, além de fazer a fotoproteção, também é um excelente clareador. Então, quer dizer, eu posso ter um filtro solar que também me auxilie no resultado, mas, muito mais importante do que isso, é a quantidade de vezes que ela aplica. Então, se ela tem uma hipercromia e está sendo submetida a um tratamento clareador, ela precisa fazer uso de fotoproteção solar a cada 2, 3 horas. Não pode ser mais do que isso. Muitas vezes elas aplicam de manhã e só no dia seguinte ela vai reaplicar a fotoproteção. Não é o ideal, muito menos para uma pele que sofre com o problema do melasma, do cloasma, da efélides, qualquer tipo de hipercromia. Então a exposição solar é sempre o nosso principal inimigo, tá? Sempre protegida. As alterações hormonais, hipotiroidismo, hipertiroidismo, o processo gestacional, onde a mulher passa por vários transtornos hormonais, podem fazer com que o seu melanócito fique frágil ao raio ultravioleta. Uma vez que ele está frágil ao raio ultravioleta, ele vai produzir mais melanina que o normal. Então, durante esses processos de alterações hormonais ou período gestacional, é muito importante que o cliente tenha um dobro de cuidado com a fotoproteção. Evitar realmente os eventos em lugares
com exposição solar intensa, como praia, piscina, para que não tenha esse risco de aumentar ainda mais a hiperpigmentação. Agora, se na avaliação você identificou que a sua cliente tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, é muito importante que a gente consiga explicar para o seu cliente que esse desequilíbrio hormonal pode estar influenciando na tonalidade da mancha. Porque durante o tratamento, o seu cliente vai ter plena consciência de que ele passa por um processo patológico, que são as alterações hormonais, que refletem nesse processo de alteração estética. Então não é uma responsabilidade só nossa, o cliente precisa conhecer o que está acontecendo na pele dele. Uma coisa muito importante que eu gosto sempre de explicar para todo mundo que eu atendo com foco de clareamento é o seguinte: a mancha, ela está na nossa pele por um mecanismo de proteção. Então começa por aí. Se tem mancha, é porque o organismo está produzindo mancha em excesso na finalidade de te proteger. Então a melanina é o nosso protetor solar natural e toda vez que tem excesso de raio ultravioleta, a melanina também é produzida em excesso para nos proteger. Se houver alguma lesão interna na pele ou até mesmo externa, no caso das cicatrizes, por exemplo, o organismo vai tentar hiperpigmentar para que menos raio ultravioleta atinja aquela região. Então, quando a gente começa um tratamento clareador, o organismo, a gente está indo contra o processo fisiológico, que é o processo de proteção. Então, eu estou tirando uma proteção que o meu organismo está tentando colocar. Por isso que é tão difícil equilibrar e tratar a hipercromia de forma imediatista. Porém, os resultados eles precisam acontecer desde as primeiras aplicações. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas todo e qualquer tratamento de hipercromias é progressivo, é tratamento para a vida toda. Vamos supor que a sua cliente tenha um fototipo baixo e um melasma, que é o mais difícil da gente tratar. E você fez tanto tratamento que chegou ao ponto que essa manchinha se estabilizou, você quase não enxerga mais essa mancha. Se essa cliente para o tratamento por completo ou para de usar toda a rotina home care, ela vai repigmentar novamente, porque o organismo está lá para proteger e ele vai produzir melanina por uma característica de proteção se houver qualquer descuido. Por isso é importante inibir a produção de melanina diariamente. O uso do produto home care, ele é fundamental, é uma etapa prioritária para o tratamento do melasma. Então eu vou precisar fazer com que esse melanócito passe a produzir melanina diariamente em menor concentração. Como que eu vou fazer isso? Com os produtos home care, que vai dar para ela essa rotina de continuidade de resultado do tratamento, tá? Então o tratamento home care é fundamental. Um outro processo que leva também à formação de hipercromias são os processos inflamatórios. Cicatrizes, processo pós-cirúrgico, acne, teve processo inflamatório, vai ter produção de melanina em excesso, a gente vai ter ali uma característica protetora do organismo, se não houver nenhum cuidado. Por isso é importante o fotoprotetor solar diante dos processos inflamatórios. Geralmente a mancha pós-inflamatória é fácil de ser tratada se for recente, tá? Se for uma mancha que está ali há muito tempo, a gente vai encontrar a mesma dificuldade que o melasma. Oxidação, tabagistas, pessoas que se alimentam com alimentos muito ricos em açúcar ou gordura, diabéticos, também podem desenvolver altos índices de formação de manchas por conta dos processos oxidativos que acabam interferindo no DNA dos melanócitos e eles acabam produzindo mais melanina que o normal. E as alterações emocionais, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso provocam estímulos hipofisários que podem estimular ou inibir a produção dos hormônios tireoidianos. E aí o nosso cliente pode sofrer de um hipotiroidismo ou hipertiroidismo transitório durante esse período em que ele sofre de alguma alteração emocional. Então tá vendo como tratar a mancha não é só aplicar o produto na pele, a gente precisa entender o que está acontecendo no meio em que aquele cliente sobrevive. Será que o cliente está passando por algum episódio emocional, ou no trabalho, ou com os filhos, ou com o marido? E aí a gente precisa também entender isso para modular esse tratamento em cabine. Se eu sei que a minha cliente sofre de um transtorno emocional,
Durante todo o tratamento, a gente pode produzir massagens relaxantes durante a aplicação dos produtos. Ou, se não for uma pele que permite massagem, uma pele mais oleosa, a gente evita massagear muito tempo, a gente pode fazer uma massagem no couro cabeludo, no dorso, nos pés, nas mãos. Posso até indicar um acompanhamento psicológico, alguma coisa que ela goste de muito de fazer, aula de dança, balé, sei lá o que for, aquilo que fizer bem para a autoestima dessa cliente, a gente pode, de repente, auxiliar de alguma forma. Agora, se eu sei que o problema da minha cliente é o tabagismo, por exemplo, a gente pode entrar com tratamentos antioxidantes junto com os tratamentos despigmentantes. E a gente pode fazer uma combinação de Perfect Peel com pele nova, como é o caso do Perfect C, o protocolo onde a gente associa efeito pele nova com Perfect Peel. E aí a gente vai ter resultados incríveis, né? Até porque a gente vai estar combatendo esses radicais livres e estimulando o clareamento de uma forma potente. Então dá pra gente modular o tratamento de acordo com aquilo que o cliente vai apresentar pra gente, por isso é tão importante esse bate-papo, você identificar realmente o que acontece com o cliente, por que isso acontece, aquele cliente que chega, como é o caso da maioria deles, olha, já tratei com tudo, não obtive resultado nenhum, já fiz tratamento com o médico tal, com a esteticista tal e nada adiantou. Olha, se eu estou usando esse produto em casa, eu comprei na farmácia, ele despigmenta, isso e aquilo. Vocês sabem de que produto eu estou falando e a gente sabe o quanto de efeito colateral esse produto é capaz de fazer, intoxicando esse melanócito, fazendo com que ela tenha uma acromia, uma mancha branca na região, o que acaba destacando ainda mais a hipercromia. Então a gente vai ter que inclusive pedir para ela interromper o uso desses produtos, como por exemplo hidroquinona, para evitar que ela tenha algum tipo de efeito rebote durante o nosso atendimento, né? E uma vez que a gente conversou com o cliente e entendeu tudo que acontece no dia a dia dele, a gente modula o tratamento de acordo com a necessidade do cliente. Então, não é engessado. O tratamento de hipercromias, ele pode ser modulado para que você personalize isso de acordo com o seu cliente. Vou responder a pergunta? Vou responder a pergunta da Thaís Aguiar Estética. Poderia falar um pouco sobre as manchas por conta da foliculite? Esse kit atua nesse caso? Sim, Thaís. O Perfect Peel ele foi desenvolvido para tratar qualquer tipo de hipercromia. Então pensa aí até a fitofotomelanose, que é aquela que acontece por queimadura de limão ou algum extrato vegetal. Também pode ser tratado com Perfect Peel. Então vocês podem tratar todos os fototipos em qualquer época do ano e em qualquer tipo de mancha. O foco é que o seu cliente faça o tratamento semanal, usando a rotina Home Care, fotoprotegendo a região de forma adequada e mais do que isso, que você conheça o dia a dia do seu cliente para que você consiga modular esse tratamento de acordo com a real necessidade dele. Se é um cliente que vira para você e fala, olha, mas eu não consigo ficar sem fazer exposição solar, todo final de semana eu gosto de ir para a praia. Não é um perfil de cliente que dá pra gente clarear a hipercromia. Ah, mas ela mora na praia. Então ela vai ter que fazer o uso do filtro solar a cada 2 horas, aplicando 1 grama de fotoproteção para ela ter uma cobertura perfeita, evitando que esses raios fiquem ali brigando com o melanócito, estimulando a melanina enquanto a gente está tentando inibir, tá? Os tipos de hipercromias. O melasma é o principal, né? Acho que é aquele que nos traz mais desafio ali no dia a dia. O tratamento do melasma é para a vida toda. Então a gente começa a tratar, a gente geralmente começa com 5, 10 sessões, mas isso é para o ano todo. Clélia, então de quanto em quanto tempo? Fez 10 sessões? Descansa 1 mês, faz uma hidratação para reparar a barreira cutânea e retoma mais 10 sessões. Ou aguarda o cliente recuperar o bolso dele, né? Porque ele vai fazendo os investimentos também. Tem cliente que faz isso 2 vezes ao ano. É uma boa pausa. Só que neste intervalo, ele vai manter o uso da rotina Home Care, manter o uso da fotoproteção e pode vir, eventualmente, na clínica fazer sessões avulsas para manter aquele melanócito controlado, tá? O efélides, que geralmente tem fundo genético, tem a ver também com a questão da hereditariedade, né? São as sardas, elas começam na infância e durante a fase adulta, se a gente não tratar, elas acabam virando manchas únicas. Então, desde a adolescência, a gente já pode começar o tratamento. Agora, a criança que tem sarda, como é que eu faço para tratar? Fotoproteção.
Se ela usar filtro solar desde pequenininha, ela nunca vai ter uma mancha muito intensa na fase adulta. As sardas vão continuar lá, que faz parte da genética dela, mas não vai ser nada muito aparente, né? Então, em alguns casos, a gente acha até bonitinho. Cloasma gravídico é muito parecido com o melasma visualmente, só que aconteceu durante a gestação por um desequilíbrio hormonal. E tem cliente que fala, mas eu usei filtro solar a gestação toda. Se ela te apresenta uma hipercromia pós-gestacional, provavelmente durante o período gestacional, ela tomou sol sem perceber, muitas vezes aplicou filtro solar durante o dia e dirigiu por muito tempo, não percebeu que o filtro solar já deveria ter sido reaplicado, ou até mesmo fez exposição de praia, de sol. Um dia de exposição solar intensa é o suficiente para hiperpigmentar a pele de uma gestante, porque o melanócito dela está mais frágil aos raios ultravioleta, então ele produz mais melanina que o normal. Os lentigos também têm fator idade associado, os lentigos são as manchas senis. Então eu posso ter ali um fator cronológico associado, né? O fotoenvelhecimento. Então a gente vai tratar com o Perfect Peel, mas é muito importante que vocês associem um kit Renovate, por exemplo, para melhorar a qualidade dessa pele, dar condições para essa pele responder aos estímulos clareadores, já que eu tenho aí o problema da idade também associado. Pós-peeling é a mesma coisa que uma mancha pós-inflamatória. Quanto mais recente, mais fácil e melhor o resultado. Se for tardio, a mesma dificuldade que a gente tem para tratar o melasma, a gente vai ter para tratar uma mancha pós-peeling. Uma mancha pós-acne é uma mancha pós-inflamatória. Mesma coisa, se for recente, ótimo, o tratamento é fantástico, a gente consegue acabar com a mancha se ela for recente. Por quê? Acabou o processo inflamatório, o organismo para de produzir melanina em excesso naquela região. Então, se a gente começa a estimular o clareamento usando home care e fotoproteção, essa mancha tende a desaparecer. Agora, quanto mais tempo passar para fazer esse tratamento, ou seja, criou a mancha pós-inflamatória com 15 anos e foi buscar o tratamento com 17, a dificuldade é a mesma do tratamento do melasma. E a gente vê muitos casos como esse que tiveram as hipercromias pós-inflamatórias na adolescência e só buscaram o tratamento clareador na fase adulta. E aí, o tempo passou, a gente tem a mesma dificuldade que o melasma, porque ali tem um depósito muito grande de melanina, inclusive pigmentando áreas dérmicas, tá? As fotofitomelanoses, como eu falei, a gente também vai tratar. Terminou o processo inflamatório, terminou a vermelhidão da queimadura do limão, a gente já começa a fazer o tratamento clareador. A mancha senil também, a gente pode fazer o tratamento da mesma forma como eu vou fazer na nossa modelo aqui hoje, porém com um detalhe. Se trata de uma pele envelhecida. Se é uma pele envelhecida, ela cronologicamente está prejudicada. Todo o funcionamento, toda a fisiologia está dificultada. Então a gente vai tratar com o kit Renovade para dar condições dessa pele responder ao tratamento clareador. A gente vai melhorar essa fisiologia, tá? Então tem toda uma preparação. Acantose nigricans, comum no pescoço, axila e virilha, principalmente fototipos altos ou diabéticos. A gente também pode tratar exatamente da mesma forma como a gente vai fazer aqui hoje. Nesse caso, um ponto-chave é manter a pele hidratada. Então, inclui aí um Biointensive Care durante as aplicações do produto para que o resultado seja sempre melhor. Vamos responder a pergunta aqui da Thaís Gonçalves. Poderia falar das manchas de depilação? Como a gente já estava falando de acantose nigricans, eu vou falar disso, mas antes eu quero chamar a Carol aqui. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Já vou responder a pergunta da Thaís. Deixa a Carol se apresentar. A Carol, que é uma queridíssima, que inclusive recebeu um prêmio recentemente. Fala um pouquinho para eles. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso receber você aqui. As meninas ficaram enlouquecidas, está todo mundo lá assistindo ligadinho. Ai, que falando, ótimo. nossa, que massa, você vai pra lá. Então, eu me sinto representando todo mundo aqui. Obrigada pelo convite. Realmente, esse ano que passou foi um ano muito especial. Eu participei do Estética Business Hours e foi uma premiação de esteticista revelação. Então, fiquei muito lisonjeada, fiquei muito feliz de verdade. Eu vi as fotos lindas, né? Obrigada. E como é que foi lá na Tailândia, Panani? Ai, foi maravilhoso. A gente foi fazer, pra quem não acompanhou, a gente foi fazer em Thai Massagem. E, assim, a gente sempre brinca, né? Que a gente tem que estar em constante aprendizado, tem que estar em constante busca, né, por aprendizado.
Então a gente vai longe. Não tem problema. Se tiver que ir longe, a gente vai longe para ter conhecimento. Valeu a pena. Valeu muito a pena, é uma massagem maravilhosa. A gente consegue, assim, somar com vários protocolos que a gente já faz, né? Então é sempre um diferencial para o cliente. Que legal. Então foi bem bacana. Fora a cultura, né? A gente sai de lá realmente com uma paz interior, bem bacana. Que legal essa sensação de renovação. Sensação de renovação total. Ai, que massa. Vou dar vontade de ir correndo, né? A Nani me contou um pouco, eu falei, ai, que delícia, deve ter sido muito bom. E estávamos em 26 profissionais, né? Então foi muito bacana. Muito legal. Agora, como é que você resume, assim? Por que você acha que você mereceu esse prêmio? Como é que você resume quem é a Carol Esteticista, o trabalho que você vem realizando hoje? Pra quem não conhece ainda, poder te conhecer melhor. Vou tentar dar uma abreviada, assim. Eu caí de paraquedas na profissão, foi uma amiga que me colocou nessa profissão. E eu era técnica em segurança do trabalho, nada a ver. E ela me convenceu a fazer o curso de estética, então eu fiz o curso do Senac, sou formada como esteticista pelo Senac. Depois eu tive a oportunidade de fazer o curso bacharel em estética pela Embi Morumbi, e aí tive a graduação de nível superior. E então eu pude dar continuidade a esse trabalho. Realmente, assim, ela me adotou, me colocou na área, me ensinou muito da prática, que é fundamental, é o que a gente vai ver que hoje, né, é muito importante ter a teoria, óbvio, mas a gente tem que ter essa associação, né, de prática com teoria. Então ela me colocou na profissão, sou muito grata, somos amigas até hoje, e ela realmente me deu caminhos, e eu posso dizer que o meu trabalho como gestante acabou ganhando muito destaque, né, Clélia? Ah, sim. Porque com o Imediate, com o né? Imediate, e tem o Imediate estético também. Sim. Que inclusive ela vai dar um workshop hoje aqui. O Imediate, na verdade, ele surgiu como estético, né, para celulite, para, enfim, redução de medidas. E aí a gente percebeu que poderia conseguir associar ele para as gravidinhas de um modo adaptado, né, respeitando toda a anatomia, toda a fisiologia. Então, e eu já usava os produtos da BioAid porque eu sempre fui apaixonada. Essa minha amiga, inclusive, ela sempre foi apaixonada pela BioAid. Que legal. Conheci a Ela Tânia, ela é do Sul. Do Sul. E ela mora em São José dos Campos. Sim. É uma cliente nossa, como que é o nome dela? Catherine Schmitz. Sim. E ela me apresentou a Tânia Oliveira. Olha, que é uma 10 inspiração anos para todo atrás, mundo. inspiração para todo mundo, nossa diva. E, assim, realmente foi encantador conhecer. A minha limpeza de pele sempre foi BioAid. E aí eu fiquei conhecida não só pela drenagem com as gravidinhas, mas pela limpeza de pele sem marcas, uma limpeza de pele diferenciada, que todo mundo me pergunta e, gente, é da BioAid. Que legal! A limpeza de pele que todo mundo quer saber o segredo é da BioAid. Sempre foi, desde a época dessa minha amiga, que foi quem me introduziu os produtos da BioAid. Depois que você foi pro Rio, então? Então, eu já comecei, eu comecei a trabalhar com estética em São José dos Campos. Ah, em São José. Depois eu mudei para Belo Horizonte, depois eu mudei para São Paulo, capital, que foi onde eu fiz o curso de nível superior. E aí depois eu voltei para o Rio de Janeiro, sou carioca. Então 10 anos depois que eu saí do Rio, eu voltei para o Rio e aí continuei o trabalho. Só que sempre que a gente muda é um recomeço, né? Eu falo assim, que a gente, não é difícil conseguir emprego, mas é difícil a gente conseguir ter uma cartela de clientes, né? Sim. Você consegue trabalhar rápido, é uma profissão que te dá essa oportunidade. Você atende seu vizinho, né? Tipo, parado você não fica. Mas para você realmente ganhar dinheiro, você tem que ter uma cartela de clientes. Então eu pude desenvolver essa minha cartela no Rio de Janeiro, que é a minha casa, né? E deu super certo, enfim, o trabalho foi se desenvolvendo. Começou a ser divulgado por algumas celebridades, então isso acaba dando notoriedade, né? As pessoas te conhecem mais. Então... Que legal, parabéns. A gente sempre ouve falar muito bem da Carol, não só pelo prêmio que ela recebeu e por toda essa história, mas pelas habilidades manuais. Muita gente fala mesmo da limpeza de pele, que não deixa nenhuma marquinha. E as gestantes com Imediate, foi até por isso que a gente começou essa parceria, né, lá atrás, quando eu entrei em contato com você. A gente observa que ela tem uma técnica diferente ali, eu acho que é uma manobra manual diferente, não é? É uma manobra manual e, assim, no curso a gente ensina muito a você identificar quando você precisa de uma drenagem e quando você precisa de uma massagem. Isso parece que é muito claro, mas não é muito claro para as pessoas. Sim. E quando a gente realmente identifica o momento de fazer uma drenagem, o momento de fazer uma massagem, tá aí a chave para você desenvolver um trabalho muito bacana. Que legal. Agora gostam muito da técnica de massagem, né? Ah, sim. A gestante precisa disso, né? Você não tem filhos? Ainda não. Eu tenho 3. Precisava da Carol na minha vida durante todos esses anos que eu passei gestante,
Mas é tudo que a gente precisa, é uma massagem quando a gente tá grávida, realmente, né? exatamente. Tudo dói, fica inchado, quer dizer, é muito bem-vindo à terapia manual. Todos os medos, né? Os As medos, inseguranças. ansiedades, isso mesmo, muito bom. Parabéns pelo lindo Obrigada. trabalho. Então, vamos falar de clareamento agora, mas antes disso, manda um beijo pra Mônica Turque, que ela tá ali, ó, Mônica, mandando um beijo pra você. beijo E imenso toda a galera pra da você. Tailândia tá assistindo também. Ai, que legal, meninas. Um prazer ter vocês aqui. Eu mandei mensagem pra todo mundo. Eu falei que eu ia dar bloco em todo mundo que me atrás. Ah, é? Elas te obedeceram, porque Eu elas falei, estão meninas, se vocês não online. entrarem, vai ser todo mundo bloqueado. Elas obedeceram. Elas Obedeceram. foram intimadas. Que bom. Ó, a Thaís perguntou se pode... Calma aí, era outra Thaís, a Thaís Aguiar, não era isso? Que perguntou sobre as manchas de área dos olhos? Microagulhamento. Não, antes dessa, tinha outra pergunta. Ah, isso mesmo. As manchas de foliculite e pós-depilação. Eu tinha acabado de falar com vocês sobre a acantose nigricans. A acantose nigricans, ela se dá não só pela hiperpigmentação, mas também pela oxidação da pele. Está muito relacionado com glicotoxinas. Então é muito comum em diabéticos, fototipos mais altos por causa do atrito que a gente faz com a lingerie, com a roupa, com a própria anatomia corporal. Então, após a depilação, essas regiões ficam muito frágeis. O ideal seria a gente fotoproteger ou esconder as áreas do sol. Como nem sempre faz isso, às vezes faz depilação um dia antes de ir pra praia, né? Aí já pigmenta a região. E aí é uma mancha pós-inflamatória. Quanto antes começar a tratar, melhor. Se passar muito tempo, é a mesma dificuldade de qualquer outra mancha para conseguir o resultado. E no caso da foliculite é como na acne. Então a gente vai precisar manter o afinamento da pele para o pelo conseguir sair com facilidade, sem gerar processo infeccioso e estimular o clareamento. Então, se não tiver mais infeccionado, já pode tratar direto da forma como a gente vai tratar aqui hoje. A gente vai fazer no rosto, mas pode ser feito em qualquer área de foliculite. Aí a Thaís Faria Costa perguntou, esse kit posso usar no microagulhamento? Qual fase? Thaís, a gente tem produtos específicos para microagulhar, que é a linha ProInduct, que é uma linha estéreo, que tem lá a monodose clareadora. Monodose já bem separadinho. Separadinho, já com os fatores de crescimento clareador, quer dizer, tudo prontinho para você fazer um microagulhamento seguro para o clareamento. Mas se por acaso você quiser utilizar o Kit Perfect Peel, tem que ser somente a fase 1 e 2 e o roller de 0,30 milímetros, tá? Então só para fazer aumento de permeação, sem gerar processo inflamatório, até para você não ter nenhum efeito rebote. Não que o kit vai causar isso, mas porque a própria pele hipercrômica tende a produzir mais melanina que o normal toda vez que se sente agredida. Então quanto menos a gente agredir uma pele manchada, melhores serão os resultados. É porque a gente já tá, o microagulhamento ele já vai fazer a via mais rápida, né? Então tem que pensar nisso. Uma coisa que eu acho muito bacana nesse kit é a gente falar sobre a segurança, né? Porque a gente consegue usar em pele negra, em qualquer estação do ano. Isso pra gente é muito importante. Eu trabalho em parceria com o Renato e eu brinco assim, que não tem briga. Na verdade é um casamento, né? A gente tem o perfil do cliente que quer o tratamento mais forte, De uma e que também vai precisar. Mas a gente tem ao nosso favor, né, do nosso lado, os clientes que não querem. Eles querem algo gradativo, algo progressivo, né? Tem aquele cliente que não quer ser descoberto, ele não quer que ninguém saiba o que ele está fazendo. Então ele quer melhorar, mas ele não quer chegar no dia seguinte ou depois do trabalho de descamando. Exato. Né? Então esse tratamento realmente E já que você tocou no ponto de descamação, eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Muita gente espera que quando você vai tratar uma mancha, você tem que descamar para que o clareamento aconteça, né? E não é isso. A descamação é muito importante para a renovação celular. Então, clareia porque retira os pigmentos que estão na superfície da pele. Mas isso não tem nada a ver com inibição de tirosinase, não tem nada a ver com a diminuição da hiperprodução de melanina. Tem mais a ver com rejuvenescimento. Então, quando descama muito é legal porque a gente está favorecendo e está favorecendo a ação rejuvenescedora. Agora, para a mancha, o ideal é que o tratamento seja progressivo. Então, a gente afina com segurança para evitar um efeito rebote e faz sessões semanais para evitar... É uma soma de fatores, né? A gente está falando, tem envolvimento de queratinócitos, de melanócitos, tem ação antioxidante, tem tudo ali envolvido. A gente precisa realmente associar tudo. E muitas das vezes a gente até inclui o glicólico, né? O tratamento glicólico que é maravilhoso, para conseguir esse afinamento de pele. Já fiz alguns protocolos muito bacanas, assim, onde eu usei primeiro o glicólico para poder dar um afinamento de pele, para depois o que viesse, né, que é o Perfect Peel, ele tivesse uma permeação melhor de pele.
Então, assim, se a gente faz uma avaliação desse cliente, e aí a Clélia falou muito bem sobre a anamnese, é muito importante, porque se a gente identifica que esse cliente primeiro precisa dar um afinamento de pele, remover toda aquela camada córnea, para ele receber melhor o Perfect Peel, é um passo né, que pode ser feito. Exatamente. E essa dica que a Carol deu, vocês podem seguir para qualquer outro tratamento. Sempre que você avaliar e perceber que é uma pele muito queratinizada, começa com glicólic, faz um afinamento, pode fazer umas 3 sessões, 3 semanas antes de começar o seu tratamento focado, tá? A Soraya Lima pergunta, as manchas mistas têm resultado em quanto tempo? Ô Soraya, o resultado, como eu falei no início, ele tem que acontecer a cada sessão, senão você desmotiva seu cliente. Vamos lembrar que o cliente que tem mancha, ele tem a expectativa lá em cima, a frustração lá em cima, ele sempre espera que você vai encontrar uma solução para aquela mancha desaparecer. E essa questão de dar prazo é muito complicada. Muito complicado. Porque a gente precisa muito da ajuda do cliente em casa, o uso home care é fundamental. Eu particularmente sempre indico não só o home care do tratamento, como a vitamina C. Perfeito. Porque a maioria dos clientes não sabem disso. E eu fico espantada que quando eu falo, eu percebo na expressão deles que eu tô falando algo muito novo. E que pra gente é tão comum, né? Então, assim, eu vou repetir pra galera que tá assistindo. A vitamina C, a gente fala vitamina C porque hoje em dia é um dos produtos que né, tem uma formulação muito bacana, todo mundo conhece. Mas pode ser qualquer outro antioxidante. Tem filtros solares, inclusive, na linha que já tem antioxidante. Todos os nossos filtros solares já são antioxidantes. Mas isso que a Carol vai falar, a vitamina C, realmente, quando a gente fala muito em combater radicais livres, né? A gente está falando de estabilizar essa pele. E aí o teu filtro solar, ele permeia muito melhor. Ele funciona muito melhor na pele. Então, se tu ia ter uma proteção, né, X, tu vai ter uma proteção muito maior, porque você usou a vitamina C de manhã, antes do filtro. A gente não tá falando só da vitamina C que de repente você pode usar à noite, porque tá sem o home care do tratamento, ou ainda não tem. Essa dica serve também para tudo, ó. Toda vez que você combate radicais livres antes de colocar o seu produto home care, você potencializa ele. Então a vitamina C antes do seu rejuvenescedor, antes do clareador, antes do filtro solar, você acaba tendo uma melhor performance de todos os produtos que você aplica depois. Porque os radicais livres que a gente tem disponível na pele, eles acabam oxidando os ativos que a gente está tentando fazer permear. Então você acaba entrando em um conflito gigante aí. É muito importante que vocês lembrem de fazer essa recomendação dela. Então olha só, a rotina home care do Kit Perfect Peel é a linha Bioacne. Sabonete, tônico, sérum para usar à noite, tem o Biosun Protect Clareador para usar de dia, mas antes dele a vitamina C. Pode ser a vitamina C nano 10% ou a Radiance 20%, para você ter um efeito potencializado. E a vitamina C, ela não deixa nada oleosa, né? Impressionante. Não fica oleoso. Os clientes às vezes têm receio de usar porque acham que vai ficar oleoso. Gente, não fica. Minha pele é oleosa, eu uso todos os dias e não fica. E é uma forma muito bacana de potencialização de resultados para peles hipercrônicas. Eu fiz uma avaliação há pouco tempo lá na clínica com um aparelho que ele faz uma avaliação 360 da pele, né? Ele te dá alguns diagnósticos e um deles era o quão a minha pele é protegida através do uso do meu filtro. Ou seja, se eu estou usando o meu filtro corretamente. E nós estávamos fazendo isso ao vivo. Então, olha o meu medo do resultado, né? Tem meus clientes todos vendo, vamos ver o resultado. E era uma nota de 0 a 10, a minha nota foi 0 a 100, né? Como se fosse 0 a 100. E a minha nota foi 98. Então, isso é a prova viva de que essa associação funciona. É isso aí. A grande vantagem é que o nosso Kit Perfect Peel, ele tem a tecnologia de clareamento inteligente, que atua direto no melanócito que está produzindo melanina em excesso. Quer dizer, os melanócitos saudáveis, eles não vão sofrer nenhuma alteração. Então a gente mantém a característica fisiológica da pele e interfere só no melanócito super expressado. Chama tecnologia de clareamento inteligente. Ela tem um efeito drone que acaba buscando só a célula que está alterada, trabalhando de forma incorreta. Então esse é um ponto muito legal. Agora a gente vai para a prática, para vocês receberem todo o conteúdo teórico da apresentação de hoje e o selo de participação, é só mandar e-mail para treinamento@bioage.com.br. Enquanto a gente faz a prática, a gente vai falando um pouquinho mais sobre isso e respondendo as perguntas, tá bom? Divulguem, galera, divulguem que vocês fizeram o treinamento, receberam o material, marketing é importante. Deixa eu só um pouquinho mais para lá. Eles continuam me vendo? Me ouvindo? Sim? Vocês vão conseguir colocar mais pertinho para elas verem o rostinho dela aqui? Aí. A Carol vai ficar aqui comigo, ela tá sentadinha aqui do meu lado, vai participar junto comigo.
comigo aqui do tratamento da Paola. Tudo bem, Paola? A Paola tem uma pele super jovem, com poucas manchas pós-inflamatório. São manchinhas de acne, na verdade, alguns pontinhos que ela deve ter automanipulado, né? Você mesmo tentou resolver esse problema, não foi? E aí acaba hiperpigmentando mesmo a região. Isso acontece muito, né, Carol? Muito. Às vezes o cliente distraído, dirigindo, ou um momento de Coloca a tensão. mãozinha no queixo, coloca a mãozinha na testa e elas ficam impressionadas assim. Ai, mas eu apertei uma, Carol, e daí saiu 5. Eu falei, nossa, mas por que será, né? Contaminou todos os outros Contaminou folículos. toda a região, né? A nossa mão é sempre muito suja. Então eu brinco com elas, gente, a nossa mão é suja, a gente tá o tempo inteiro pegando celular, chave, maçaneta, enfim. A maior contaminação é ficar colocando a mão no rosto, né? Então, pós-limpeza de pele, por exemplo, eu proíbo a mão no rosto. Coloco, inclusive, fica a dica para as meninas, ó. A gente faz um pós-cuidados por escrito. A gente coloca elas para assinar que receberam por escrito esses cuidados. Porque acho que dá uma seriedade, né? Nossa, Sim. tô assinando, né? Que eu recebi. Acaba respeitando mais. E aí a gente coloca que tem que usar filtro solar, não pode colocar as mãos no rosto, esquerdo mesmo, não pode mãos sujas no rosto, para ver se realmente isso fixa melhor no uma coisa que a gente faz muito durante o procedimento é aplicar o fluido antisséptico. A gente tem um fluido com clorexidina que a gente usa para preparar a pele para o microagulhamento e que a gente às vezes não, sempre que for fazer qualquer procedimento químico, limpeza de pele, principalmente esses mais invasivos, a gente acaba pedindo para o cliente higienizar as mãos com ele também. Então, quando termina o tratamento, passa de novo, né? Para já sair limpinho. Só que, como você falou, vai pôr a mão na maçaneta, vai dirigir o carro. Então, muito legal a sua dica. Assim, ele já fica se policiando de higienizar as mãos. E ela leva todo mês. Se ela fizer limpeza de pele, Carol, mas eu já recebi esse papel, mas você vai receber de novo. Carol, sempre recebo assim, ó, elas perguntam, Clélia, eu já fiz 5 sessões e não estou vendo resultado. Tem alguma forma de potencializar? Estou usando o mesmo passo a passo em uma outra cliente. Estou na segunda sessão, o resultado está incrível, mas eu tenho uma cliente que já está na 5ª sessão e ainda não teve resultado. Primeiro, aquilo que eu falei no início, né? Eu nunca deixo essas sessões se prolongarem. Então, se na primeira sessão o meu cliente não me trouxer nenhum feedback positivo, eu já mudo alguma coisa para a segunda sessão, né? Então, se na primeira sessão, hoje a gente não vai ter esse feedback, porque o produto vai ficar na pele dela por mais ou menos 5 horas, 3 a 5 horas, de acordo com o fototipo. No caso do fototipo dela, dá para deixar, na verdade, 4 horas, seria o ideal, tá? Então, eu vou deixar esse período, ela vai remover esse produto e a gente já pode reavaliar. Como ela está aqui com a gente o dia todo, eu vou conseguir olhar o que mudou. Tem que ter algum resultado após a remoção do produto. Porque eu já consigo, nesse período de tempo, identificar o que aconteceu com a superfície da pele. Então, se é uma superfície mais resistente, que não apresentou nenhuma melhoria na primeira sessão, eu já sei que vai ser fundamental entrar com glicólique antes do Perfect. Eu acho que aí vale a pena a gente falar sobre a foto, né? A gente tem a foto de antes do tratamento e assim, a foto do antes mesmo, né? Vamos supor que a gente vai começar esse tratamento com a limpeza de pele, porque faz tempo que ela não faz. A limpeza de pele já muda, né? Tem gente que deixa passar a limpeza de pele para fazer a foto. E na limpeza de pele a gente já consegue remover. Vamos lembrar. A sessão que seria de limpeza de pele. Consegue esse clareamento. E aí eu acho importante frisar isso, ter a foto do ano. Porque isso também influencia. Né? A gente está numa área escura, daí tá numa área clara, daí na segunda sessão faz uma área escura. Daí vai olhar a foto e não vai conseguir comparar corretamente. Exatamente. Então essa foto realmente vai dar um parâmetro. E muitas das vezes o cliente
ele não, às vezes ele tá tão traumatizado com aquela mancha que ele não se enxerga tanto. Ele não se olha mais no espelho com a mesma frequência. Às vezes ele nem gosta. Quando você fala, me mostra em qual região você sente mais incômodo. Aí já fala tudo, né? Tudo. Ele não tá mais nem... Né? Realmente o sentimento, como você falou, de estresse, o emocional influencia muito, né? Sim. Então essa foto realmente vai vir no pós para mostrar para ele a diferença. Porque muitas das vezes ele não vai sequer se reparar. Ele não vai sequer se olhar no espelho. E aí quando você mostrar a foto, você vai falar, olha, mas se em uma sessão a gente já conseguiu esse resultado, você imagina como que a gente não vai conseguir se você continuar usando o home care, se a gente fizer semanalmente, se você cumprir com o protocolo, é até um estímulo, né? Você tocou exatamente no ponto que eu queria, que é essa questão de você reavaliar a cada sessão, para que você consiga controlar essa frustração do cliente e manter ele motivado a continuar. Porque se você espera chegar na quinta sessão para reavaliar, vamos supor que naquela última semana ele passou por um estresse emocional ou precisou tomar um pouco mais de sol no carro e aquela manchinha escureceu. E aí você não tem parâmetro das avaliações anteriores, o cliente vai ficar frustrado e chateado com você, falando que aquilo que você fez não funcionou, sendo que você poderia ter mostrado para ele que estava indo tudo super bem, de repente alguma coisa aconteceu e escureceu. E aí você vai, lógico, que intervir. Por que será que escureceu? Foi algum problema emocional? Foi falta de filtro solar? Eu preciso potencializar meu tratamento em cabine? Às vezes precisa sim. Às vezes tem que entrar com glicólica, às vezes tem que entrar com uma vitamina C. O importante é você estar sempre voltado para as queixas do cliente, mas também para controlar esse nível de insatisfação. Tem gente que tem uma insatisfação tão alta com a mancha que nada do que você fizer vai trazer esse resultado que ela espera, porque o que ela quer é se ver sem manchas. E a gente não vai fazer isso, né? É um tratamento progressivo. E lá na anamnese a gente já tem que ter esse perfil da cliente. Exato. Né? Quando a gente identifica que é uma cliente que tem um perfil de uma expectativa muito elevada, a gente tem que conversar e todas as sessões lembrar. Né? Não adianta só ter falado, mas eu falei tudo 4 sessões atrás, como que ela não lembra? Não, você tem que falar todas as sessões, relembrar, perguntar se está usando os cuidados, cobrar realmente, né? Às vezes até com uma certa brincadeira, né? Tentar fazer de uma forma leve, mas cobrando, né? Que ela de fato esteja usando o home care, mostrando que realmente é muito importante cada sessão. Exatamente. Esse é um ponto muito importante e toda vez que elas me perguntam, Clélia, uma dica para conseguir resultado satisfatório em clareamento de manchas, é você avaliar toda semana. Terminou a sessão, hoje ela vai embora para casa, eu só vou ver semana que vem. Mas amanhã eu posso falar com ela por telefone, amanhã eu posso mandar umas perguntinhas para ela no WhatsApp. Ela vai me falar que a pele dela tá melhor amanhã. E aí não tem como daqui a 5 semanas ela virar para mim e falar que não gostou, porque ela me falou semanalmente que estava indo tudo bem. Então, quer dizer, a gente tem que ir avaliando, mostrando para o cliente essas dificuldades. Se você não explicar para o cliente por que mancha, ele nunca vai entender por que não clareia tão fácil, né? É um mecanismo de proteção. O meu organismo inteiro foi feito para me proteger. E o melasma, por exemplo, a gente, pelo menos eu sempre lembro aos clientes que quando a gente pega sol, né, às vezes a gente concentra a proteção no rosto, mas a gente não dá um foco muito grande no corpo. E quando a gente pega sol em outras regiões do corpo, elas também ativam o melasma. Sim. Nossa, mas Carol, eu protegi meu rosto inteiro, eu coloquei chapéu, mas daí tu olha do pescoço pra baixo e tá preta. O seu sistema imunológico... A gente está falando de um órgão que é A gente completo, tem uma enzima chamada endotelina 1. Essa endotelina 1, ela é ativada pelo raio ultravioleta e é ela quem fala para o melanócito, produz melanina. Então, se tiver raio ultravioleta lá na sua perna, a endotelina 1 foi liberada e mandou o melanócito produzir melanina. E aí, todos os melanócitos recebem essa mensagem. Claro que o foco é sempre maior onde tem a exposição, mas todo o seu organismo sofre e nem sempre é o raio ultravioleta, às vezes é calor mesmo. É verdade. Só o mormaço, pessoal que trabalha cozinha industrial, áreas muito quentes, também pode estimular a produção de melanina.
E hoje a gente tem vários hidratantes corporais que tem filtro. O filtro solar, a gente tem realmente muita informação de filtro, né? Então não tem desculpa. Isso. A gente consegue usar realmente pelo menos em ombros, braços, né? Tomar esse certo cuidado. Pode aplicar filtro solar no corpo todo, tratamento inclusive. do De qualquer melasma. forma, vai bronzear se você Vai insistir, bronzear. mas com mais segurança, né? Coloca um fator menor, não precisa ser tão alto quanto o rosto, Bom, vamos bronzear. tá, Carol, eu preparei já a pele dela, agora eu vou entrar com o tratamento clareador. O que eu fiz aqui? São etapas de preparo, de afinamento, que eu faço para todos os nossos protocolos. Então eu higienizei com o demaquilante micelar, mesmo se ela tivesse em maquiagem eu uso ele, porque as micelas hidratantes me ajudam a potencializar a permeação dos ativos, pelo fato de aumentar a hidratação da pele. Depois eu entrei com o cleanser glicólico, higienizei e já fiz afinamento. Lá tem 10% de glicólico, já me ajuda a remover os queratinócitos que estão pigmentados pela melanina. Agora eu fiz uma esfoliação química e física com o Pré-Peeling Bambu Brasil. Esse é o nosso carro-chefe, é um potencializador. Gente, esse Pré-Peeling Bambu, ele é sensacional. Muda tudo, né? Eu sou apaixonada por ele, sou apaixonada, não tem como. A gente quer usar ele em todos Em os todos. protocolos. Aqui a grande vantagem é que ele me ajuda a fazer o afinamento de forma química e física e eu consigo controlar isso com as mãos. Então nas áreas mais espessas eu ponho um pouquinho mais de pressão, nas áreas mais finas menos pressão, isso me ajuda a fazer um equilíbrio aqui da superfície. Então isso também é uma etapa importante. Com o que você preparou a pele? Às vezes eu pergunto isso e elas falam: ah, eu utilizei um sabonete neutro e coloquei os produtos. Quer dizer, você tirou as sujidades da pele, mas não tirou as camadas protetoras que dificultam a permeação dos ativos. Então o resultado sempre vai ser menor. Se não houver um preparatório desqueratinizador, o resultado sempre vai ser menor. A gente tem que lembrar que a pele foi feita para proteger. Exato. Ponto. Então, assim, ela está cumprindo a função dela, na verdade. Só que nesse momento a gente quer que permeie. Então é um momento que realmente a gente sensibiliza a pele na medida que a gente quer, né, de forma gradativa, mas a gente sensibiliza essa pele para que de fato os princípios ativos que vão vir depois consigam de fato permear. Senão não vai permear e a gente não vai ter um resultado lá na frente. Uma outra dica, ó, entre um produto e outro, sempre secar a Sempre pele, secar. né? Porque principalmente os ácidos, em contato com a água, eles neutralizam. Então, às vezes você está colocando um produto em cima do outro com a pele úmida, os produtos não vão interagir com a pele, você não vai ter o resultado que você espera no afinamento. Está perdendo o produto, é isso aí, tá? Bom, só com essa etapa eu já proporcionei clareamento para minha cliente. Por isso que eu tenho certeza que a minha cliente amanhã já vai virar para mim e vai falar: minha pele já está diferente. Primeiro, vai estar mais macia porque eu afinei. Vai estar mais clara porque eu retirei queratinócitos da superfície da pele que estavam pigmentados com melanina. Não tem como ela falar que não deu certo, tá? Só com esse preparo. Agora, os produtos que a gente vai colocar daqui pra frente são inibidores da tirosinase. Então agora sim eu já começo a produzir menos melanina. Então agora que começou o tratamento. Eu estou utilizando aqui o Biopeeling Mandélico. Ele tem na composição ácido mandélico a 10%, que é um clássico, todo mundo conhece bem, junto com o No Pigmerin, que é um fator de crescimento de terceira geração, que também é um inibidor da tirosinase. Então, quer dizer, agora eu já comecei de fato a clarear a hipercromia. Vou passar no rosto todo da minha cliente, lembrando que os próximos produtos que eu vou aplicar possuem a tecnologia de clareamento inteligente, e ela tem essa característica inibidora da tirosinase apenas dos melanócitos que estão trabalhando incorretamente. Então eu não preciso me preocupar em trabalhar só a área da mancha. A gente pode aplicar ele no rosto todo, tá? O peeling mandélico é como se fosse um preparador. Ele não faz parte do kit Perfect Peel, inclusive a gente pode usar ele para potencializar tratamento de acne, tratamento rejuvenescedor. Ele é muito seguro, né, Clara? Ele tem uma molécula muito grande, né? Acho que pode falar melhor do que eu. É isso mesmo. Mas ele tem uma molécula muito grande, então quando ele é depositado na pele, ele é um peeling muito seguro, né? A gente consegue trabalhar com muita segurança. Ele tem uma permeação lenta, então quando você nota que a superfície já ficou seca, significa que a base do produto já permeou. E ele está lá nas camadas da epiderme, tentando chegar até as camadas mais profundas. Como o meu foco é despigmentar,
Na epiderme eu já consigo fazer isso, porque o meu melanócito está lá na camada basal, então eu não preciso atingir camadas tão profundas, por isso o melanócito, o ácido mandélico é tão seguro, porque a atuação dele é na superfície, exatamente onde eu preciso que ele atue para fazer o clareador, tá? Ok, depois de 10 minutos a gente remove com água para neutralizar esse ácido. Neste momento, se você estiver fazendo em axila, virilha, você coloca um hidratante, Biointensive Care é a melhor opção, pode ser também fluido hidratante 3D. Não retira, e aí sobre eles a gente coloca a fase 1, 2, 3 e 4 do Perfect Peel. Eu vou secar. Pode? Pode. Você associa LED, laser terapia? Sim. Porque hoje em dia a gente tem, né, essa tecnologia a nosso favor. A gente tem protocolos de biodespigmentação dermoled, que são as associações do Perfect Peel com os LEDs. Inclusive, ó, novidade aí para vocês. A gente já gravou a nossa 3ª edição do workshop digital e ele é clareamento com LED. Que é esse dermoled que eu tô te falando. Então, meninas, fiquem ligadas, hein? Isso, porque resultado incrível. Laser terapia é sensacional. Quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre laser e LED na clínica, o laser de baixa potência, né, de uso estético. Então, a gente tem resultados maravilhosos para vários protocolos faciais e corporais. Então, aí, ó, vai vir um protocolo legal aí para... Exato. E assim, uma coisa interessante é que esse é outro ponto. Às vezes, a pele é mais resistente ou é uma pele sensível. Vamos supor que seja uma pele sensível porque ela já fez muitos tratamentos despigmentantes e tá fininha, mas continua hiperpigmentada. O LED é muito legal nessa hora, porque ele não sensibiliza, ele me ajuda a fazer essa despigmentação e me dá mais segurança para colocar os produtos após o LED azul, por exemplo, porque ele atrai água e isso favorece a permeação dos produtos que eu vou colocar depois. Então, às vezes, preparar com LED também é uma forma de potencialização. O vermelho também, né? Se a gente for pensar na ação eu ponho o vermelho depois do azul para diminuir o processo inflamatório. Nesse dermoled a gente faz assim, eu ponho o vermelho depois do azul para diminuir a inflamação e aí eu venho com os produtos clareadores. Sensacional, resultado muito bom. A gente sempre tem uma forma, né, de agregar, de somar, de potencializar esses protocolos, né? Então vem mais um aí, ó. E aí a gente pode ir fazendo isso de acordo com a necessidade do cliente. Vamos supor que você terminou 10 sessões, ainda tem mancha e a pele está muito fina, entra com LED. Começa a fazer um LED em combinação para ter resultados mais rápidos e melhorar a resistência da pele, né? Apliquei a fase 1, uma gota em cada ponto. Agora eu vou colocar a fase 2. Os principais ativos desses produtos são ácido tranexâmico, Derma-White, que é um despigmentante de origem natural. A gente tem aqui também ativos como a zeloglicina. A zeloglicina ela ajuda a controlar o excesso de sebo, porque o excesso de sebo oxida e também altera a coloração da pele. E esse sebo ele é produzido muitas vezes por estímulo hormonal. E a zeloglicina consegue controlar essa produção sebácea mesmo que seja por estímulo hormonal. Então ela... Ou seja, o receio de repente a pele ficar oleosa... Não vai acontecer também. Exatamente. Tem mais perguntinha aí? Não? A gente vai encerrar a transmissão daqui a pouquinho. Então, todas as perguntas que vocês fizeram, a gente vai responder. As do Instagram eu não consigo mais responder, uma pena. Mas quem deixou pergunta lá no Facebook, daqui a pouquinho eu entro lá e respondo todo mundo, tá? Coloquei a fase 2, vou colocar sobre ela a fase 3 e por último a fase 4. O legal do Perfect Peel é assim, ó, é bem rapidinho, é uma fase sobre a outra, tá? E aí fica na pele. Fica na pele. De acordo com o fototipo, na própria embalagem e no protocolo tem o tempo que vai permanecer na pele, então a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Coloca aí as gotinhas, um sobre o outro, não retira e finaliza com filtro solar em pó para você não neutralizar o ácido que ficou aqui na pele. É importante que seja finalizado sempre com o pó compacto, tá? E aí a gente tem aqui uma novidade, não vai dar para mostrar para vocês. Dá tempo? Ah, então tá, ó.
Eu tenho essa novidade aqui que eu acho super legal, que é o The Correction. É uma base que a gente lançou agora na última feira, na Estética em São Paulo. Ela já tem todas as características do nosso filtro solar, FPS 60, biomultiproteção, antioxidante e pigmentos para funcionar como a sua maquiagem. Então agora, tratar a pele também está relacionado com maquiagem. Você não precisa mais ficar com aquela coisa, ah, eu tô maquiada, tô fazendo mal para minha pele. Não, tá tratando a pele e tá maquiada ao mesmo tempo. Tem várias cores. Eu ia dizer agora, porque eu escolhi a minha na Estética em São Paulo. Já tá usando? Tá fazendo o maior sucesso. Não dá para finalizar o protocolo do Perfect Peel com ela porque contém água, tem que ser com pó compacto, mas a gente vai mostrar aqui em uma voluntária o nível de cobertura. Carol ou Paola, você levanta um pouquinho. A Paola, então, 4 horas sem lavar o rosto, tá, Carol ou Paola? Tá bom. Depois a gente vê já os resultados de hoje, tá? E agora a Bia deita aqui. E eu vou passar para vocês a base. Deixa eu trocar essa luvinha. Como é maquiagem, até na verdade é melhor passar sem luva, né? Eu vou passar só desse lado aqui para poder mostrar para vocês o grau de cobertura. Vocês estão vendo aqui, ó, ela tem bastante efélides. E com essa base, a gente consegue esconder todas as manchinhas. Ela tem um nível de cobertura bem alto e já é um tratamento para Bia. Então, olha que bacana. Eu posso indicar isso para o meu cliente. Quando não for protocolo clareador, pode ser até uma limpeza de pele, Carol. Já pensou você finalizar o protocolo assim? Ela já sai de lá para Já trabalhar. sai radiante. Não precisa fazer maquiagem no caminho. Não, só vai passar um batom, um rímel nos olhos e seu Às cliente vezes tá, ó. acontece muito, né, Clélia? Às vezes elas não têm tempo Uhum. e elas fazem na hora do almoço, antes de ir pro trabalho, chega cedinho na clínica para conseguir se cuidar. A gente tem que se adaptar aos horários das clientes, né? A forma que elas têm de se cuidar. Então, se puder sair já com filtro solar, que, né, como uma base, já vai direto trabalhar, é maravilhoso. Eu não sei se dá pra mostrar ela de frente, eu passei de um lado só. Dá pra mostrar? Senta, por favor, Bia. Olha lá, eu passei só desse lado, então ela fica com uma cobertura perfeita, esconde a olheira, as efélides. Eu posso finalizar todos os meus clientes assim e ela já vai linda trabalhar e com a pele tratada ao mesmo tempo. E eu fiquei na frente da câmera. Ok? Dá pra olhar aqui também, Bia? Ele vai focar você agora. Aí. Então é isso, pessoal. Mais uma dica aí para vocês finalizarem os tratamentos de vocês em alto estilo, deixando o cliente tratado, lindo, fotoprotegido, com as manchinhas escondidas. Muitas vezes, essa é uma forma da gente conseguir cativar o cliente, né? É fazer com que ele saia de cabine com a autoestima renovada. Então, como ele tem uma hipercromia, ele vai precisar de uma base de alta cobertura, porque essa manchinha vai demorar para sair dali. Em alguns casos, ela nunca sairá. Conscientizem os clientes de vocês com relação a isso, né? A ética nessa hora é fundamental. Muita a gente sinceridade. Tem que ser sincero. A gente né? tem que ser sincero. É isso. Então, ó, pessoal, muitíssimo obrigado. Não deixem de fazer as recomendações do MeQuer. Vamos avisar, mas antes disso, também não deixem de buscar informações sobre a plataforma Derma Expert. Entra lá em souderma.com.br para que vocês tenham como fazer a recomendação do MeQuer sem custo nenhum. Manda o carrinho de compras direto para o WhatsApp do cliente, o cliente fecha a venda e você recebe sua comissão. Você já é Derma? Já. Aê. Então tá bom, galera. Agora, 2h30, workshop com a Carol aqui, já deve estar lotado lá fora. Mas Carol. ó, no Estética em Rio, a gente vai ter vários workshops. Todo né? dia vai ter. Eu quero convidar a galera, a gente vai ter workshop do Imediate, não percam, 3 dias de workshop com o Imediate e 3 dias no stand da BioAge. Lá no Estética em Rio, hein? Tá lá com vocês. Beijo! Tchau, galera!